Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica Albuquerque e esse é o canal Professora Investidora. Ainda não é inscrito no canal? Então não perde tempo não. Se inscreve, ativa o sininho da notificação e marca todas para receber muito conteúdo de qualidade. Sejam todos bem-vindos. Bom pessoal, como a gente já sabe, qualquer investimento possui o seu risco, inclusive riscos relacionados ao cenário econômico. E com relação aos fundos imobiliários de tijolos, isso não é diferente. Então, no vídeo de hoje, eu vou listar para vocês os principais riscos desse tipo de investimento. Vamos lá? Começando pelo risco de mercado. Esse é o primeiro dos riscos. Bom, pessoal, como em qualquer investimento da renda variável, os fundos imobiliários também possuem uma oscilação natural das cotas de investimento. E essa variação ela vai depender da oferta e da procura pelas cotas do fundo, que também depende da situação econômica do país. E lembrando que esses fatores econômicos, eles acabam afetando tanto os investimentos da renda fixa quanto da renda variável, ok? 2. Risco de liquidez. Bom, pessoal, no caso dos imóveis físicos já prontos, esse perigo é mais iminente. Então, caso você precise vender o seu imóvel ou fundo imobiliário, é muito importante que esses investimentos possuam liquidez, para que você não necessite vender os seus ativos por um preço inferior ao preço de mercado. E no caso dos fundos imobiliários, existem benchmarks que nos ajudam nessa tarefa. No caso, o IFIX e o Suno 30, que nos mostram quais são os fundos imobiliários mais negociados no mercado. 3. Riscos de inadimplência. Bom, no caso dos fundos imobiliários de tijolos, que investem em imóveis físicos, e que serão locados para terceiros, esse risco de inadimplência ele sempre existe. O que seria isso? Um ou mais inquilinos não pagando os aluguéis. Então, pessoal, é lógico que a rentabilidade do fundo ele acaba diminuindo, bem como os rendimentos que serão pagos para os seus cotistas também. Então, assim, é muito indicado a gente também estar investindo naqueles fundos multi. O que seria isso? Vários imóveis em vários locais diferentes, não é? Com vários inquilinos, porque assim, a grosso modo falando, mesmo que o inquilino não pague, outros pagarão, né? E o rendimento do fundo não será tão impactado, diluindo assim esse risco. Bom, pessoal, e como as cotas dos fundos imobiliários elas são mais acessíveis, é bem possível a gente fazer essa diversificação. 4. Risco físico. No caso dos imóveis físicos, há sempre a possibilidade de enchentes, tempestades, incêndios, até mesmo quedas de aeronaves, o que é bem raro de acontecer, graças ao Senhor. Mas no caso dos fundos imobiliários, todos esses acidentes eles são cobertos por uma apólice de seguro. 5. Risco de concentração. Existem aqueles fundos imobiliários que investem em um único imóvel e que tem como locatário um único inquilino, são chamados de mono. Aí, pessoal, você tem uma super concentração, porque existem aqueles fundos que possuem um imóvel só, mas vários inquilinos, o que melhora um pouquinho a situação. Mas no caso dos mono, o que acontece? Se o inquilino, desocupar aquele imóvel ou não pagar o aluguel, a rentabilidade daquele fundo tende a zero, prejudicando também bastante os seus cotistas, pessoal? Então, minimize esse risco aí, investindo naqueles fundos que possuem vários imóveis, vários inquilinos, chamados de multi. 6. Especificidade. Bom, existem alguns fundos que possuem imóveis bem específicos, como é o caso dos galpões industriais, Existem aqueles galpões que são ali separados por módulos, que acabam sendo mais democráticos. Mas existem alguns galpões industriais que são feitos para um determinado tipo de indústria, Fora aqueles imóveis específicos como hospitais, faculdades, agências bancárias. Então, assim, pessoal, geralmente esses contratos, eles possuem uma boa rentabilidade, eles fornecem uma boa rentabilidade para o fundo. Então, quando o imóvel está ocupado, tá ótimo. Mas assim, quando esse inquilino sai, desocupa esses imóveis, realmente pode ser um pouco mais difícil reocupá-los. 7. Risco de vacância.
Pessoal, fiquem bem atentos a esse risco. Para simplificar, o risco de vacância é o risco do imóvel ficar vazio. Então, além disso, não trazer lucro para o fundo vai ter que arcar com alguns gastos. É isso mesmo. Quando os inquilinos ocupam o espaço, eles arcam com o IPTU, condomínio, manutenções. E no caso do imóvel estar vazio, quem vai arcar com tudo isso é o fundo. Então, de novo, diversificando seu portfólio, investindo em fundos também diversificados, esse risco ele reduz um bocado. Oitavo e último, risco de varejo. Isso mesmo, pessoal. Isso se dá principalmente naqueles fundos de shoppings. Isso porque a maioria dos contratos de aluguéis desses imóveis possuem um percentual de faturamento dos lojistas. Então, caso a venda desses lojistas vá mal, os aluguéis desses fundos também serão menores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Quem lembrar de outros riscos, deixe nos comentários. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Curtiram? Não esqueçam de dar o like e também de compartilhar com quem tem interesse. Um grande beijo e até o próximo!